Olá meninas, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula e hoje é um tema indispensável para a formação de vocês. Nós vamos falar sobre direito à moradia. Algo que a gente tem que entender os conceitos e a luta enfrentado por milhares de famílias. Quem vai falar sobre esse tema hoje é a Graça Xavier, uma mulher incrível, guerreira e especialista em direitos humanos. Vocês não podem deixar de conferir essa aula, hein? Boa aula e um beijo para vocês! Bom dia a todos e todas e todos. Eu sou Graça Xavier, sou coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, também da Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe. Minha formação, sou bacharel em Direito, sou especialista em políticas públicas e em direitos humanos. Já atuo no movimento de moradia há mais de 30 anos, principalmente no tema de garantia de direito das mulheres. Mas também a União dos Movimentos de Moradia foi fundada em 1987, com o principal objetivo a garantia da autogestão, moradia e autogestão. Quem vai morar é o protagonista, ou seja, as próprias pessoas no processo de construção da moradia é que vão dizer realmente como que vai ser a sua moradia, juntamente com a assessoria técnica, né, com o poder público, e definir a área onde vai ser a construção da sua moradia, junto em assembleia, discute os modelos de projeto, e a própria população que vai morar no local é que define o projeto que vai ser construído, o tamanho, e daí por diante, né? A prática não mercantil, que não visa lucro. Esse é um projeto de lei que a União Nacional por Moradia Popular vem trabalhando de forma a garantir não só a construção da moradia, mas que também não visa lucro na construção da sua moradia, porque o principal objetivo é ter uma moradia ou uma casa de qualidade, não só no tamanho, mas também no próprio material utilizado durante a construção. O apoio aos públicos para a construção de uma nova comunidade, né? Ou seja, criar parceria entre o poder público e a Associação dos Movimentos de Moradia. E, nesse sentido, a gente vem trabalhando não só nos municípios, mas também a gente chama de tripartite, né? De onde pode vir recursos, não só do poder público municipal, mas também do poder público estadual e do governo federal. Esse vem os recursos. E a própria mão de obra são das pessoas que vão morar, mais a contratação de mão de obras especializadas, como arquitetos, engenheiros, né? Contador, e daí por diante, o pedreiro, o mestre de obra, e é desta forma que vai garantir que venha recursos do poder público, mas que a própria associação, as próprias famílias que vão gerir o recurso para poder construir a moradia digna. Então, moradias melhores, maiores, melhor apropriadas pelas as próprias famílias, ou seja, uma vez que as famílias estão pensando na construção, pensando em tudo isso, elas vão se sentir, de fato, né, que aquela casa foi construída do jeito que ela imaginou, do jeito que ela sonhou, e isso é muito legal, porque, ao final, quando as famílias mudam para suas casas,
dificilmente elas vão vender, que a grande maioria das casas, quando elas são construídas por construtoras e daí por diante, o que acontece? A família não cria nenhum vínculo, nenhuma relação, a construção da casa com as pessoas que vão morar nessas casas, e aí acaba vendendo muito mais rápido. E aí, em 2017, a União Nacional por Moradia Popular fez o seu 14º encontro em São Paulo, com a participação de 25 estados da Federação Brasileira. E de lá, a gente está chamando uma utopia coletiva, né? Por que utopia coletiva? A União dos Movimentos de Moradia já fez 30 anos, né? E pensamos na construção de uma sugestão de um projeto de lei. Então, nós iniciamos lá em 2017, 2018, fomos fazendo várias reuniões, vários debates, vários grupos de advogados e advogadas, e as lideranças pensando como que seria construir uma moradia digna, né, mas que garantisse em lei essa moradia digna. Por quê? Geralmente, as prefeituras têm os seus programas de governos, os estados também, e o governo federal, o melhor programa que já existe hoje foi o programa Minha Casa Minha Vida, né? E que daí veio o Bolsonaro e acabou com o programa Minha Casa Minha Vida e criou Casa Verde e Amarela. O Casa Verde e Amarela, só para que as pessoas possam entender a diferença entre o programa Minha Casa Minha Vida, entidade, e o programa Casa Verde e Amarela. No programa Minha Casa Minha Vida, entidade, a cada 10 pessoas atendidas, ou seja, a cada 10 famílias atendidas, 7 eram que ganhavam de 0 até R$ 1.800, né? No programa Casa Verde e Amarela, a 10 atendidas, ninguém de baixa renda, todos têm que ganhar acima de R$ 3.000, né? E aí tem mais um outro diferencial. No programa Minha Casa Minha Vida entidade, a renda era... A pessoa não tinha uma exigência de renda a declarar, né? No programa Casa Verde e Amarela, a pessoa tem, na declaração do imposto de renda, tem que confirmar e comprovar que a tua renda tem que ser acima de 85 mil anual, né? Então, ou seja, o déficit habitacional no Brasil já ultrapassou a casa dos 7 milhões, né? E que há 10 anos atrás tinha conseguido baixar e agora subiu muito, e o déficit habitacional vai continuar. Agora, com o diferencial, nós temos muito mais casas construídas, já chegando aí a mais de 6 milhões de unidades construídas, porém, o déficit habitacional continua a mais de 7 milhões. Por quê? Estão construindo casa para o mercado imobiliário, né? O governo Jair Bolsonaro está investindo nas grandes construtoras, né? Injetando grana nas construtoras, aquecendo o mercado da construção, mas não está construindo casa para as famílias onde, de fato, concentra o déficit habitacional, que são as famílias de baixa renda, que hoje eu diria que 80% dessa população do déficit habitacional não tem condições alguma de ir na imobiliária ou numa caixa econômica e financiar uma moradia se não tiver renda. Então, por isso, no dia 5 de outubro, agora de 2001, a gente fez a primeira audiência pública da sugestão do PL da autogestão e propriedade coletiva. E foi assim, algo super legal, porque esse projeto de lei ele não visa só a construção. Então, tem outras coisas que também constam no projeto de lei, como a questão da construção da moradia, de produção de novas moradias, mas também a reforma, a regularização fundiária. Então, tem várias outras coisas que está previsto nesse projeto de lei.
A interação dos movimentos com a institucionalidade, e que é algo bem interessante também para que a gente vem discutindo, porque geralmente o poder público e as grandes empresas acreditam que os movimentos sociais, que a população de baixa renda não tem condições de construir a tua moradia, e estão totalmente equivocados, né? Porque assim, está mais do que provado que os movimentos populares, que as organizações conseguem construir moradia com qualidade. E aí é muito interessante, nesse marco legal, fortalecer a prática de lutar contra a criminalização, sair da resistência para o fortalecimento dos projetos contra hemogênicos. Por que tudo isso, né? Esse processo de criminalização, inclusive por parte do próprio Estado, de acreditar que os movimentos populares, que as organizações não têm condições de construir a moradia, mas nós comprovamos por A mais B que conseguimos não só construir uma moradia de qualidade, não só gerir o próprio recurso destinado para a construção da moradia, e mais que isso, né? Fazer com que essas pessoas que constroem as suas moradias adquirir um outro nível de consciência, porque durante o processo da construção das suas casas tem todo um processo de formação, que é justamente ao contrário, que as grandes construtoras vão lá, constrói a casa, entrega a casa prontinha, não. Essa população, elas vão construindo junto e elas vão aprendendo a fazer um orçamento de quanto custa o material de construção, ela vai saber fazer um orçamento de quanto pega uma casa no terreno para ela ficar a ponto de morar, né? Quanto que vai custar cada uma dessas unidades, quanto que custa um trabalho de uma assessoria técnica, quanto que custa para ter numa obra um mestre de obra para que a casa fique de fato de pé e se não der com a chuva e cair, né? Então, quando você termina o processo de construção, você tem, sei lá, você construiu 200 casas, tem 200 famílias, quando você termina essa construção dessas 200 casas, você tem lá, no mínimo, umas 100 pessoas, umas 100 famílias, que, inclusive, adquiriram profissão que não tinham, né? Por exemplo, a pessoa que não sabia como mexer na parte elétrica, ela aprendeu a mexer na parte elétrica. Ela não sabia mexer na hidráulica, ela aprendeu a mexer na hidráulica. Ela não assentava um tijolo. Então, hoje, ela ao invés de ser um ajudante de obra, ela vai ser um pedreiro, né? Várias delas, inclusive, saíram já como mestres de obra, porque foi acompanhando o próprio mestre de obra e foi aprendendo como ser um mestre de obra, né? E isso é bem interessante, que não são só os homens, é muito pelo contrário, a grande maioria são mulheres, né? Porque nos movimentos populares, 90% da população que participam são mulheres, né? A grande maioria mulheres negras, chefe de família. E uma outra parte, a gente chama de viúvas de maridos vivos, porque tem o marido, mas o marido não serve para nada, né? Então, são esses também o que a gente chama de viúvas de marido vivos. E, infelizmente, essas mulheres, quando pegam a sua casa, o que acontece? Quem vai para pegar a chave, isso há alguns anos atrás, as mulheres participavam das reuniões, as mulheres construíam as suas casas, e na hora de pegar o contrato, quem eram os homens que assinavam o contrato, eram os homens que pegavam a chave da casa, que eles apareceu para pegar a chave. Por quê? Porque há alguns anos atrás era a maior renda que pegava, assinava como titular da moradia. E então, até isso, nós da União apresentamos no município de São Paulo a primeira lei, construímos com várias organizações, que é a titularidade da casa em nome da mulher. E que foi muito legal, que né?
e vários outros estados reproduziram a lei. Então, isso foi muito interessante, porque essa lei fez com que, de fato, as mulheres passassem a ser titular das unidades habitacionais, mesmo se elas não estivessem trabalhando, não estivessem desempregada, a titular, mas acabamos com a exigência de ser a maior renda a ser o titular da casa, né? E aí, nessa mesma sequência, que é bem interessante, nesse novo projeto de lei, que já tem número, né, de sugestão, é 15, o número dela é 15/2021, né, que foi o ano que a gente deu entrada e ainda já está tramitando na Câmara dos Deputados, né? E essa sugestão, a estrutura da sugestão legislativa, ela estabelece princípios e objetivos, definições. Criar um programa nacional de moradia por autogestão, reconhecimento das formas associativistas e procedimento de contratualização, mecanismo de financiamento e a questão mista, que é esse mix, né, de governo municipal, governo estadual, governo federal e associação, a gente está chamando aqui mix, né? Instituir a propriedade coletiva com status para estimular a constituição de um habitat de inspiração não mercantil, né? Que a ideia é justamente isso, quando a gente chama de propriedade coletiva, de autogestão, estimular que as pessoas percebam que elas são capazes, que elas conseguem fazer a construção das suas moradias. E melhor que isso, que elas conseguem gerir o financiamento que vem do poder público para fazer a moradia de boa qualidade. Propriedade coletiva, a nova conformação de instituto jurídico da propriedade, não só o Estatuto Social da Propriedade, a isenção do empreendimento econômico na perspectiva da economia solidária, que é isso que a gente vem fazendo, né? Trabalhar de forma que as pessoas do mesmo modelo da economia solidária consigam ter essa perspectiva durante o período da construção. E nós conseguimos parceria com várias organizações, com universidades, com institutos, né? E várias, inclusive com o CAL, né? Que é de arquitetura e urbanismo, e várias outras parcerias, como várias parcerias internacionais. E esse mesmo projeto de lei, ele está sendo aqui no Brasil, mas também ele está sendo em vários outros países, que a União faz parte de uma escola, chama Escola Latina de Vivenda Popular, ou seja, uma escola latina de moradia popular, que estamos em vários países. Então, esse mesmo projeto de lei, ele já deu entrada aqui no Brasil, na Argentina, na Venezuela, no Chile e no México, né? Ele é um modelo que nós praticamente reformulamos nos princípios do modelo que já tem mais de 50 anos, que é um modelo de autogestão e propriedade coletiva do Uruguai, ao qual tem uma organização que chama FUCVA, que vem trabalhando esse projeto de lei há muito tempo. Inclusive, as casas que nós temos aqui no Brasil, eu vivo em uma que é a cópia de um projeto do Uruguai, né? Quando a gente foi visitar, inclusive nesse mesmo modelo, a gente veio conosco a assessoria técnica, a planta, e nós adaptamos alguns modelos aqui no Brasil. E mais que isso, né? A questão de garantir, de ter um projeto de lei que garanta não só ter uma rubrica própria, né, para que, independentemente
da sigla partidária que vai estar no governo, mas que tenha recurso para construir a moradia de baixa renda. E isso que é mais importante, porque o que a gente percebe? Que a cada 4 anos ou a cada 8 anos que muda o partido político, aí também muda os programas, né? Que são todos programas de habitação. E se a gente tem uma lei que garanta, né, a moradia digna para as famílias, então não há necessidade de quando mudar o governo, as famílias, é claro que vai exigir muito, nós estamos fazendo várias audiências públicas, né, nos estados, dialogando com os deputados federais, com as deputadas federais, a intenção nossa é que a gente consiga passar e tramitar esse projeto na Câmara dos Deputados sem direto, passar direto. Então, nós estamos dialogando com todos os partidos políticos, né? Então, mesmo se alguém tem alguma relação com um partido político, então a gente também está pedindo para que as pessoas conheçam o nosso projeto de lei e dialoguem com seus deputados, com suas deputadas, né, para conseguir aprovar. Aí, passando na Câmara, vai para o Senado, né? E no Senado a gente também vai na mesma linha do diálogo e a ideia é articular bastantes audiências públicas nos estados e mesmo nas prefeituras, que a gente sabe que vários deputados e deputadas saem dos municípios, né? São eleitos pelos municípios aí no cada estado. Então, é bem interessante que a gente continue fazendo esse diálogo para poder garantir que tenha atendimento. Assim, da mesma forma, a gente vem num debate muito grande nos municípios, que agora a grande maioria dos municípios estão em revisões de planos diretores, né? E a gente também vem dialogando, inclusive em alguns municípios, a gente está conseguindo adiar esse debate, porque as famílias que de fato interessam participar, às vezes não está conseguindo fazer o debate, porque precisa de uma boa internet, precisa de um bom computador, de um bom aparelho de celular, para poder conseguir ficar tanto tempo no debate. E, na grande maioria das vezes, acaba não conseguindo fazer o debate pelo fato que é virtual e quem define quem vai fazer a fala ou não é o poder público, e acaba não conseguindo garantir. Então, também, a gente vem realizando esse debate porque o Estatuto da Cidade, que garante os planos diretores, né, tem que ter a participação da sociedade civil. Se não tiver a participação da sociedade civil, então não é, de fato, um plano diretor, não é a que a gente tem que garantir a participação no debate da população. Então, também nós estamos dialogando bastante, participando de vários debates, uma articulação muito grande em vários municípios, como no município de São Paulo, o prefeito de lá resolveu fazer a revisão, e para nós não é interessante, para a sociedade civil não é interessante, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, pelo qual várias pessoas perderam emprego, várias pessoas perderam renda, e para nós, mulheres, não é diferente, né? Ficamos desempregadas, sem condições de manter os custos em casa, e com os preços, principalmente agora com a economia desenfreada, né? Que subiu o preço do gás de cozinha, subiu o preço da alimentação, subiu a luz, a água, ou seja, as pessoas não têm trabalho, emprego, né, com renda, e ainda por cima a gente percebe que a falta da construção de uma moradia digna, e a gente sempre tem um lema que fala: moradia é a porta de entrada para os demais direitos, né? E perdendo a sua moradia, hoje meio mais que triplicou o número de pessoas que vivem hoje em situação de rua. Família inteira morando na rua, né? Porque perderam renda e não conseguem mais pagar o aluguel. E com tudo isso, o que é pior de tudo isso, a quantidade de pessoas que vem sofrendo despejo, né? Inclusive, a gente também, além do PL da autogestão, nós estamos com um projeto de lei que é despejo zero,
né, nesse período de pandemia. E nós conseguimos fazer várias leis municipais, lei estadual e lei nacional. A nacional, a gente conseguiu fazer uma boa articulação, passou em tudo. Quando foi para o presidente fazer a sanção, muito pelo contrário, ele vetou a lei. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer de novo uma articulação e o Senado derrubou o veto do presidente, né? Então, durante o período de pandemia, está suspenso a questão do despejo na lei. Porém, o que acontece? Vários municípios, né, vêm fazendo os despejos, que eles chamam de despejo, eles não chamam juridicamente despejo administrativo. É aquele despejo que não foi o judiciário, né, não notificado, né? E o próprio prefeito acorda lá, hoje eu vou fazer um despejo, hoje eu vou botar aquelas famílias para a rua, e vai lá e despeja aquelas famílias, que a gente chama de despejo administrativo. E em São Paulo, foi um dos estados que mais despejou famílias por ato administrativo. Nacionalmente, são mais de 18 mil pessoas nesse período de pandemia, isso só no período de pandemia, sendo que no estado de São Paulo foi o maior, mais de 5 mil pessoas foram despejadas no estado de São Paulo, né? Então, também é uma lei que a gente está brigando muito, fazendo muita audiência, e que seria muito interessante que as pessoas possam ter conhecimento, né? Porque tem várias pessoas que moram em terrenos ou que foram ocupados, e que moram mais de 10, de 15, de 20 anos. E mesmo assim, os prefeitos estão juntando nessa época de pandemia e estão despejando essas famílias. Então, é importante dizer que a participação da população, em especial a participação das mulheres negras, né, tem todo um diferencial, porque nós, quando participamos, a gente simplesmente não vai lá, eu vim aqui, vou ouvir, vou cochilar, vou dormir na hora que está tendo as palestras, na hora que está tendo a formação, não. A gente fica atenta, a gente aprende e reproduz, né? Replicar aquela formação. E que o saber, o conhecer, né, o conhecimento, isso é muito interessante, porque nós, mulheres, conseguimos passar isso de forma leve e tranquila para que outras mulheres possam ter esse nível de conhecimento e participação, que é a multiplicação de formação de lideranças, né? E, principalmente, a partir do território, que isso é muito interessante. Quando você faz uma formação a partir do território, tem mais chance das pessoas se empoderarem desse conhecimento, porque ela está no seu território, ela sabe de fato o que está, onde está fazendo o debate. Então, elas têm o conhecimento do bairro como todo, do município, e aí, nesse sentido, é muito interessante investir, principalmente na formação. E aí, é claro, eu quero aqui deixar os parabéns, né, para a Prefeitura de Suzano, que vem investindo no curso de promotoras legais, e aí deixar um grande abraço para minha colega Cida Matos, né, que também me indicou, inclusive, para poder fazer esse trabalho com vocês, e só tenho que agradecer e parabenizar pela quantidade de mulheres que vocês estão conseguindo trazer para essa formação, porque é isso, né? A gente sempre fala, as mulheres têm que andar sempre de mão dada, uma segurando na mão da outra, que a melhor corrente que existe são a corrente das mulheres, quando a gente vai dando a mão uma para a outra e seguindo em um único pensamento, que é o pensamento de empoderar as mulheres no sentido de conhecer, de fato, as leis, saber e ter conhecimento para ir combatendo as violências domésticas, principalmente nesse período de pandemia, que tem aumentado muito, né, absurdamente, e quando chegar nos lugares,
mostrar que conhece, não só mostrar, mas demonstrar que conhece, que tem conhecimento de todas as legislações, das leis que aí estão, para inclusive garantir que a grande maioria das pessoas não tem nem noção o que tem de garantia numa Constituição Federal, aí nos artigos 5º, 6º, ou melhor, em todos os artigos. A nossa Constituição é a melhor Constituição do mundo. Só basta as pessoas conhecerem e exigir que seja cumprido na prática o que está no papel. Seria isso. Muito obrigada.